Quando Carlos vê Daniel e aquela senhora entrando no galpão, ele diretamente vai até ela. Yolanda, é um milagre lhe ver por aqui. Isso mesmo. Isso mesmo que você escutou. O nome da senhora que havia entrado naquele bar é Yolanda, que por consequência é o nome da mãe de Daniel. Solo tú y yo conocemos la historia, porque tú y yo la escribimos. Y no permitas que nadie te venga a decir otra cosa, porque aún existe la gente que odia a quien toca la gloria. Y que lo nuestro se quede nuestro, que yo de amarte no me arrepiento. Que vivimos fue tan sincero, cuando te quise, cuando te quiero, cuando te quiero, cuando te quiero. Infelizmente, um de seus filhos morreu. O médico disse para Jorge naquele dia tão terrível para ele e Júlia. Porém, aos olhos dele foi isso. Mas na realidade, não foi assim que aconteceu. Quando ele pediu para Yolanda levar o bebê morto para o necrotério, chegando lá, ela percebeu que a criança não estava morta na realidade. Ela estava sim, muito fraca, mas não morta. Ela de imediato não pensou duas vezes nem raciocinou. Pegou a criança e levou para uma incubadora num andar diferente, para não levantar suspeitas. Chegando lá, ela colocou a criança, deixou aos cuidados de uma amiga e foi trabalhar normalmente. Passado umas horas, ela inventou um pretexto para poder pedir demissão. Ela disse que foi um problema de família e que não podia adiar e tinha que viajar logo. Então ela pegou suas coisas e saiu, levando consigo o bebê de Júlia. Quando ela chegou no vilarejo de Nova Luz, ela se encontrou com sua mãe, que de imediato percebeu aquela criança nos braços dela. E logo perguntou: "Filha, de quem é essa criança tão linda?" E Yolanda respondeu: "É minha mãe." Dona Josefa, que é a mãe de Yolanda, se assustou com aquela resposta. Chegou perto dela e disse: "Filha, eu sei que você é estéril e não pode ter filhos. O que foi que você fez?" Então Yolanda começou a contar toda a história. Dona Josefa se comoveu com a tristeza que Júlia deve ter sentido. E com certeza, mas ela não podia ser tão egoísta com a filha e acabou se tornando cúmplice dela. E foi assim que Daniel cresceu. Isso, Yolanda deu esse nome para ele em homenagem ao pai dela, que havia falecido há pouco tempo. Daniel cresceu, passando muitas privações, mas com muito esforço ele foi conseguindo subir na vida pouco a pouco. Estudou, conseguiu fazer faculdade na cidade grande de São Paulo e começou a trabalhar no bar junto com seu tio, Carlos. Um tempo depois, ele quis arriscar no jogo de sorte e acabou ganhando um prêmio, o qual ele usou para comprar aquele pequeno bar onde ele trabalhava com seu tio desde muito tempo e ornamentar ele para se tornar um ponto de referência naquela cidade que estava se tornando o auge do turismo naquela localidade. Quando Daniel completa 22 anos, a sua avó, Josefa, acaba falecendo. Porém, antes de morrer, Josefa pediu
para que Yolanda contasse toda a verdade para Carlos, que até então pensava que Daniel era realmente sobrinho dele de sangue. Carlos não quis acreditar naquela história, mas, de certa forma, ele concordou em guardar aquele segredo com Yolanda. Daniel, ele era muito simples, sempre foi humilde, então ele não quis ter crédito nem mérito nenhum por esse bar que ele comprou para refazer com seu tio. Ele continuou trabalhando lá como garçom. E assim foram passando os dias, anos, o turismo da cidade aumentando, até chegar onde nós paramos, que foi no encontro dele com Catherine. Então, é realmente isso. Yolanda, mãe de Daniel, é a mesma Yolanda que atendeu Júlia há 27 anos. Ela havia ido naquele bar porque Carlos havia prometido lhe dar algo para que ela pudesse fazer um jantar para comemorar o aniversário de Daniel, que havia completado 27 anos, justamente naquele dia. E não muito longe dali, Pedro acaba de chegar ao vilarejo de Nova Luz. Ele se dirige imediatamente à casa de Catherine. Chegando lá, ele joga as coisas em cima do sofá, senta, chama ela para conversar e pede para que ela lhe explique toda a história novamente, com riqueza de detalhes, para que ele possa entender o que é que está acontecendo. Só que nem a própria Catherine consegue explicar. Só tem 2 caminhos, Pedro, disse ela. Ou ele está aqui fingindo ser esse tal de Daniel para se vingar de mim, ou ele realmente bateu com a cabeça, perdeu a memória. Agora, que lógica teria como se o próprio amigo dele atendeu ele, estava lá no enterro? Eu não consigo entender, Pedro. Era uma confusão. Mas bem sabemos que nada dessas teorias dela, nenhuma é verdade. Vamos fazer o seguinte. Hoje à noite, vamos voltar lá naquele bar. Vamos jantar lá. E vamos procurar por ele. Quando eu estiver frente a frente com ele, eu poderei tirar minhas próprias conclusões. Por enquanto, peço que você tenha calma. Tá certo, assentiu Catherine. E o tempo passou. 7 horas da noite, eles 2 estavam prontos para o jantar. E eles se dirigiram àquele bar. Chegando lá, o mesmo garçom que atendeu Catherine na parte da tarde quando ela foi, a atendeu novamente de noite. A senhorita aqui novamente gostou mesmo do nosso serviço. Ela disse sim. Eu gostaria de agradecer àquele garçom que guardou o meu diário. Você poderia chamá-lo? O garçom olhou para Catherine e disse: infelizmente não, senhorita. Porque justo hoje ele foi comemorar o aniversário dele. Como assim? Ele completou ano por esses dias? Não, ele completou ano hoje, dia 19. Catherine estatalou, olhando para Pedro. Pedro, ele completou ano hoje. É Danilo, Pedro. O garçom, sem entender nada, disse: pois não? Ela disse: não, nada. Por favor, traga algo de petisco para nós 2. E então o garçom saiu, deixando Catherine e Pedro ali naquela mesa conversando. Pedro estava estarrecido com aquilo, ele realmente não sabia o que dizer. Então eles começaram a levantar teorias e coisas que poderiam provavelmente ter acontecido. Enquanto isso, lá no jantar de aniversário de Daniel, antes de todos sentarem à mesa para comer, Yolanda decide fazer um pequeno discurso para o seu filho. Filho, eu sei que eu não pude lhe dar muito, não lhe criei com as melhores condições, mas eu acho que eu te ensinei a ser o que você é hoje, um homem de verdade.
E eu espero que um dia você realmente possa me perdoar se eu te causei algum mal. E quero que você saiba que mesmo nossa ligação não sendo de sangue, você significa muito para mim. Na hora da emoção, tudo foi muito bonito. O jantar rolou perfeitamente e logo após os convidados foram embora. E Yolanda foi dormir. Porém, enquanto Daniel tomava banho e refazendo as lembranças desse jantar, ele tornou a lembrar do discurso de sua mãe. Então ele começou a pensar: mesmo nossa ligação não sendo de sangue, como assim se eu sou filho dela? E ele passou toda a noite com aquilo na cabeça. Ele era do tipo de pessoa inquieta. Ele não sabia ficar quieto até descobrir o que queria. E quando foi pela manhã, bem cedo, na hora que sua mãe levanta para fazer o café para ele e seu tio poderem ir trabalhar, ele foi atrás dela. Porém, algo muito estranho aconteceu. Ele chegou na cozinha e não viu sua mãe. Foi para o lado de fora e também não a encontrou. Será que ela ficou muito cansada do jantar de ontem? Pensou ele. Então ele foi ao quarto dela. Mãe, com licença. Mãe, a senhora tá acordada? E ele foi até a cama dela, encostando nos pés dela. Mãe? E nada de Yolanda responder. E foi aí que ele começou a se desesperar. Tio, corre aqui! E quando ele chegou perto do rosto dela, ele viu que ela estava muito pálida, muito fria. Quando Carlos chegou, tentando sentir os pulsos dela, era inevitável. E Yolanda teve uma parada cardiorrespiratória e morreu durante a madrugada. Sé que se puede